Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula Tira Dúvidas de Matemática. Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo de estatística e ver como que isso é cobrado no Enem. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e eu peço um retorno de vocês se vocês estão vendo a minha tela. Está aparecendo para vocês? Está sim. Ótimo, Gilvan. Então, vamos lá. Estatística. Estatística é um assunto, gente, bem recorrente no Enem. Inclusive, essa nossa lista de exercícios, ela está bem extensa, né? Mas isso mostra o quanto é cobrado, né? Enquanto é um conteúdo cobrado no Enem. Então, eu separei 10 questões para a gente poder fazer essa nossa revisão. Basicamente, o que é cobrado de estatística? Basicamente, é cobrado os assuntos de tendência central. O que são os assuntos de medidas de tendência central? Seria a média, a mediana e a moda. Dentro da média, a gente tem a média simples e a média ponderada. O que distingue uma da outra? Na média simples, a média nada mais é, a gente pode chamar a média de M, ou também é muito usual um x-barra. O que é a média? A média é a soma de determinada quantidade dividida por esta quantidade. Por exemplo, se eu quiser saber a média de idades de uma sala que tem 30 alunos, como é que eu faria o cálculo? Eu iria somar todas as idades e dividir por 30. Agora, digamos que nesta sala eu tenha pesos que distinga certos grupos. Por exemplo, eu tenho 5 alunos que têm 17 anos, 10 que têm 15, 6 que têm 18 e o restante tem 16, por exemplo. Então, eu tenho peso, eu tenho ali um valor associado àquele grupo. Eu disse que 5 alunos tinham 15 anos. Então, eu tenho um peso associado. E aí, a gente chama esse tipo de média aritmética ponderada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico o valor pelo peso e divido pelos pesos. O que é dividir pelos pesos? Nada mais é do que dividir pela quantidade total, que no caso seria, neste meu exemplo, né, o número de alunos. A gente tem a média, a gente tem a mediana. O que é a mediana? A mediana de um grupo aponta para o centro do meu conjunto de dados, desde que o meu conjunto de dados esteja ordenado. Esta ordem pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. E aí a gente tem a moda. O que é a moda? A moda é o que mais se repete. Matematicamente, a moda não tem tanta contribuição. A moda tem um sentido mais de aplicação. Por exemplo, digamos que uma loja que venda camisas polo preta, branca e amarela. E ela identifica que a camisa que mais tem um maior número de vendas é a camisa polo preta. Isso é a moda. É identificar um padrão dentro do meu conjunto de dados, né? A maior repetição de padrões. Vamos ver diretamente como é que isso é cobrado no Enem. Olha só, eu tenho a primeira questão, que é a questão do Enem 2020, está categorizada como uma questão de nível médio. Eu já adianto que as questões que estão caracterizadas como média não é pelo nível de dificuldade, mas é pelo nível de trabalho. Geralmente são questões fáceis, mas essas questões que estão aí como média são um pouco mais trabalhosas, requer um cálculo mais elaborado. Então, vamos ver. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe, e aí essa equipe, a média de estatura dessa equipe é de 1,93 metros, para, no mínimo, 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos. E aí as pessoas que serão substituídas têm estatura 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86 metros. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de altura 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe.
Então, ele quer aumentar, né, de 1,93 para 1,99. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicial estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para que o grupo de 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Então, ele quer saber o valor médio, né, de altura dessas outras 3 pessoas que ele irá contratar. O que eu falei no início da aula? Que a média é a soma, né, de várias quantidades. No caso aí, as quantidades são as alturas, né? Então, o que seria a média das alturas aí? A soma de todas as alturas dividido pela quantidade de pessoas, né? A gente tem 15 jogadores. Só que a gente só tem informações de 4 alturas que foi dada. A altura é de quem? 1,78 de um jogador, mais 1,82, mais 1,84, mais 1,86. Perceba que a gente deveria somar mais 11 alturas aqui. Esse S11 significa a soma de mais 11 alturas. E quando a gente somasse todas essas alturas e dividisse por 15, que é o número de jogadores, a gente ia encontrar um valor médio. Que valor médio é esse? Inicialmente, a média de altura dos jogadores é de 1,93. Então, se eu fizer esses cálculos aqui, ó, dessas 4 alturas que foi dada, eu vou encontrar 7,3. Olha o porquê do nível de dificuldade. É conta. Mais a soma dos outros 11. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma equaçãozinha para resolver aqui. Uma técnica para resolver isso aqui, ó. Eu tenho uma igualdade, eu posso o quê? Eu posso multiplicar cruzado, né? Aqui é como se eu tivesse 1. Então, isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 1,93 vezes 15. E aí, eu vou ter o quê? Para eu encontrar, eu quero a soma dos 11 que falta, né? A soma dos 11 é a mesma coisa que 1,93 vezes 15. Isso aqui é a mesma coisa que 28,95. Menos, perceba que 7,3 está positivo, a gente vai passar para esse lado da igualdade, negativo, menos 7,3. Então, a soma de alturas dos 11 jogadores é de 21,65. Então, tá bom. Eu encontrei a soma de alturas dos 11 jogadores. E ele vai substituir, ele não vai substituir a soma dessas alturas aqui, ele vai substituir os jogadores de altura mais baixo. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, eu tenho que a soma dessas alturas, desses 11 jogadores, mais um jogador, ele já deu a altura, né? Ele já substituiu. Vai ser a altura 2,02. Está faltando quantos jogadores? Está faltando 3 jogadores, né? A soma da altura de 3 jogadores que ele irá substituir. Se a gente dividir por 15, que é o número de jogadores, isso vai dar uma nova média de altura. Quem é essa nova média de altura que ele quer alcançar? 1,99. Agora eu percebo o seguinte, a gente já encontrou esse valor aqui, certo? É o que a gente encontrou aqui. Então, vamos substituir. Eu tenho 21,65 mais 2,02 mais a soma dessas 3 alturas dividido por 15, isso é igual a 1,99. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Vou dar Enter aqui para a gente continuar fazendo a conta. Então, o que a gente tem que fazer aqui? De novo, eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Tem uma equaçãozinha que é como se eu tivesse dividido por 1, não precisa colocar, mas fica subentendido, né? Que a gente tem um 1 ali. Então, eu vou ter o quê? Primeiro, eu vou somar isso aqui, ó. 21,65 mais 2,02, isso vai dar 23,67. Mais a soma de alturas dos outros 3 que ele quer substituir, é igual a 1,99
já multiplicando cruzado aqui, né? Vezes 15. Então, quem é essa soma? Essa soma é 1,99 vezes 15, isso vai dar 29,85. Perceba o seguinte, 23,67 está positivo, eu vou passar para cá negativo. Então, vai ficar menos 23,67. E aí, se eu fizer essa conta, a soma das alturas dos outros três jogadores vai dar 6,18. Mas ele não quer a soma, ele quer a média. E o que eu disse para vocês que é a média? Não é a soma das quantidades, então a média aqui é a soma, né, que eu estou chamando de S3, dividindo pela quantidade. Quem que é a quantidade? Não são 3 jogadores? Então aqui eu vou fazer 6,18 dividido por 3. Essa é a média de altura dos jogadores que ele vai ter que contratar, né? Fazendo as contas aqui, 2,06 metros. 6,18 dividido por 3. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Conseguiram acompanhar enquanto eu resolvia? Tem algum passo aí que ficou... Tem alguma dúvida? Viu que não é nada... Não é difícil o raciocínio, que é trabalhoso, né? A gente teria que fazer muita conta, eu fiz aqui de forma direta alguns passos, né? Principalmente conta, que para a gente poder ganhar tempo de ver outros tipos de questões. Tem alguma dúvida nessa questão? Tem algum passo que vocês querem que eu volte? Eu tô sem dúvida. Sem dúvida, Gilvan, muito obrigada. Uma outra questão, vocês estão... muito ruído? Porque eu estou num lugar que está um pouco barulhento. Ou está dando para ouvir bem? Pra mim não tem ruído nenhum. Tá, ótimo então. Obrigada. Tá dando para ouvir. Luciene falou que tá ruim ou tá dando para ouvir? Não, desculpa. Tá dando para ouvir. Obrigada, obrigada. Valeu. E a gente pode seguir ou vocês querem que esclareça mais alguma coisa da questão? Tá tranquilo? Pode seguir. Beleza, então vamos seguir aqui. Olha só, vou voltar aqui, né, para onde eu estava projetando. Vamos lá. Mais uma questão, Enem 2020, para mostrar para vocês que o assunto cai. E agora a gente vai ver com um exemplo claro de como que a gente trabalha com a média aritmética ponderada. Como é que é a questão dos pesos que eu tinha falado com vocês? De novo, uma questão caracterizada como média, não pelo nível de dificuldade, mas pelo nível de trabalho. Então, essas questões trabalhosas demandam tempo, e aí, talvez uma estratégia, essas questões mais trabalhosas serem feitas por último. Por isso não está caracterizada como fácil. Mas é uma questão à cara do Enem, uma tabela que ele dá 5 opções de dados, X, Y, Z, W, T, e você tem que fazer os cálculos das 5 opções para chegar na resposta. Então, mais uma questão de nível médio pelo trabalho e não pelo conceito. Vamos ver. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos, falou peso, média aritmética ponderada, que medem sua importância para a agência. E aqui ele traduziu o significado de peso. Peso é isso, é uma certa importância que distingue um certo valor dentro do grupo. E as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizadas no quadro. Então, a gente tem um quadro aqui. Rapidez no atendimento, tem peso 3 para cada uma dessas empresas. Clareza nas informações passadas ao cliente, tem peso 5. Então, a clareza nas informações é mais importante que a rapidez no atendimento, né? Cortesia no atendimento tem peso 2. Então, clareza nas informações, rapidez no atendimento são mais importantes, né, do que a cortesia no atendimento, por exemplo. Então, isso que é o significado do peso, é a importância de certa informação que distingue o conjunto de dados. A agência bancária
contratará a empresa com maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram qual empresa? Então, não tem jeito, a gente vai ter que calcular a média aritmética ponderada de cada uma dessas empresas. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é a média aritmética ponderada, por exemplo, da empresa X. Perceba que o ponto, a empresa X recebeu a nota 5 em rapidez no atendimento. Mas rapidez no atendimento tem peso 3, então a gente vai multiplicar por 3. Mais a nota 1 em clareza na informação, que tem peso 5. Então a gente vai fazer 1 vezes 5. Mais a nota 2 em cortesia no atendimento, que também tem peso 2. E aí a média aritmética ponderada, gente, a gente divide pela soma dos pesos. Então aqui, ó, peso 3 mais 2, 5, 5 com 5, 10. E aí, a gente vai fazer esses cálculos aqui. 5 vezes 3, 15, mais 1 vezes 5, 5, mais 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, né? Então, 15 com 9, 24, né? Tudo isso sobre 10. 24 sobre 10. Dividir por 10 é a coisa mais fácil que tem, né? É que a gente vai andar com uma casa para a esquerda. Mas digamos que fosse outro valor. Eu precisaria ficar fazendo essa divisão? Não. Por quê? Perceba que o peso, a soma dos pesos, é a mesma para todos. Então, para todos eu vou dividir por 10. Então, bastaria eu analisar o quê? Só a soma aqui, né? Quem tivesse a soma maior, eu ia ter o quê? A maior média, né? Mas aqui, dividir por 10 é a mesma coisa que 2, 24 por 10 é a mesma coisa que 2,4. E aí a gente vai fazer a média aritmética ponderada da empresa Y. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tem alguém falou alguma coisa aqui. Lucas, pode falar. Professora, Oi. a gente tem que dividir pela soma dos pesos? Isso, pela soma dos pesos. Ah, tá. Porque a soma dos pesos é a sua quantidade, na média aritmética, pela soma dos pesos, que a soma dos pesos corresponde à quantidade total que você está trabalhando aqui. Então, aqui, eu já coloquei 10 direto, né? Mas é aqui, 3 com 2, 5, né? 5 com 5, 10. Então, esses 10 vem da soma dos pesos. E na média ponderada, sempre, dividir pela soma dos pesos. Ah, tá. Aí, Obrigado. a empresa, por nada, pode interromper quando quiser, gente. A empresa Y, como é que ficaria ali? Ficaria a nota é 1 vezes o peso 3, mais 4, né? E essa nota é em clareza, né? Em clareza nas informações tem peso 5, mais 2 vezes 2, que é o peso, né? De novo, a gente vai dividir pela soma dos pesos, que nesse caso é 10. Então, aqui, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4, né? Dividido por 10. Então, aqui vai dar 27 sobre 10. Então, perceba o seguinte. Eu vou efetuar aqui essa divisão, porque eu sei que dividir por 7 é a mesma coisa que de 27 dividido por 10 é a mesma coisa que 2,7. Mas aqui eu já saberia que essa média aqui ia ser maior, né? Porque eu estou dividindo por 10 em todos. Aí, vamos fazer para o Z. Para o Z, como é que ficaria? Ficaria a nota vezes o peso, né? A nota foi 4 e rapidez tem peso 3. Mais 3. O peso em clareza é 5. Mais 2. Vezes 2, né? Tudo isso dividido por 10. Então, 4 vezes 3, 12. Mais 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 2, 4. Tudo isso sobre 10. E isso aqui vai dar 12 com 15 mais 4. Isso vai dar 31 sobre 10, que é a mesma coisa que 3,1. Perceba que a média está aumentando, né? Então, não tem jeito. A gente vai ter que fazer os cálculos em todos. Este é um passo chato
nas questões de Enem, quando tem tabela, que é justamente a gente ter que fazer para todas as informações. Então, aqui, vamos fazer para o W agora. W. A nota foi 3, mas nesse quesito, o peso também é 3, né? Mais a nota 3 em clareza, mas o peso é 5, mais a nota 3 em cortesia, mas o peso é 2. E aí a gente multiplica e divide por 10. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 2, 6. Dividido por 10. 9 com 15, 24. 24 e 6, 30, né? 30 dividido por 10, que é a mesma coisa que 3. Então, por enquanto, a Z está ganhando. Vamos fazer, por fim, da empresa T. T. 4 é a nota, mas essa nota tem peso 3. Mais 2 é a nota em clareza, mas essa nota tem peso 5. Mais 4 em cortesia, que tem peso 2. E a gente divide pela soma dos pesos, que é 10. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 10. Mais 4 vezes 2, 8. Dividido por 10. Então, aí, a gente tem, na empresa T, a gente tem, de novo, né? 12 com 10, 22, com 8, 30. É uma média igual a de cima, né? Isso vai dar 3. Mas não importa ser igual, que a gente ainda tem uma maior que ela ainda, que é a da empresa Z. E ele quer justamente a empresa que tiver maior média. A maior média, empresa Z, alternativa, letra C. Entenderam, gente? Questãozinha de média aritmética ponderada, questãozinha de cálculo, questão trabalhosa, mas usa somente o conceito de média aritmética ponderada. Como é que é o conceito de média aritmética ponderada? Pega o valor, multiplica pelo peso, divide, né, soma todas essas informações, divide pela soma dos pesos. De novo, uma questão média só pelo nível de trabalho, teria que fazer todas as contas, não teria outro jeito. E aí a gente perde um pouco de tempo com isso. Podemos seguir? Pode sim. Então, vamos lá. Enem 2018, uma questãozinha de nível médio aí. Diz o seguinte: no quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinhos durante um ano e o lucro por unidade. O lucro é por unidade vendida de cada um desses tipos de vinhos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda for maior que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Então, algumas informaçõezinhas aí que a gente vai ter que analisar. Então, conforme as condições estabelecidas, os tipos de vinhos escolhidos serão. Perceba que o lucro é por unidade vendida, mas do tipo 1 foi vendido 120, do tipo 2, 50, do tipo 3, 71, do tipo 4, 47, do tipo 5, 70 e do tipo 6, 90. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o lucro. Já que o lucro é por unidade, a gente vai fazer o quê? Nesse caso aqui, 120 vezes 6. Não tenha medo de cálculo, gente, porque aqui, ó, todos esses valores são grandes, mas a gente consegue fazer de uma forma rápida. Se a gente fizer, por exemplo, 12 vezes 6, eu sei que é 72, mas não é 12, é 120, então eu vou acrescentar um zero. 50 vezes 12, eu posso fazer o quê? 5 vezes 12, eu sei que é 60, mas não é... Vou ter que aumentar essa imagem aqui ou escrever menor, porque as duas coisas... Eu vou aumentar a imagem. E vou apagar o que eu já escrevi. Pronto. Vou pegar a caneta de novo. E vamos lá. Então, 12 vezes 6, né? 720.
5 vezes 12 é a mesma coisa que eu fizer 5 vezes 12, que eu sei que é 60, mas não é 5, é 50. Então, eu vou acrescentar um zero. 71 vezes 10. Aí, multiplicar por 10 é uma maravilha, né? Que a gente só acrescenta um zero, né? 710. Aí ficou fácil. 47 vezes 20. Eu posso fazer 47 vezes 2, né? Que é 94. E acrescento um zero, 940. 70 vezes 5. 7 vezes 5 eu tenho que é 35. Acrescento um zero. 90 vezes 12. 9 vezes 12 é 108. Mas não é 9, é 90. Então, olha só o tempo que a gente economiza pensando nos cálculos de maneira mais estratégica. E aí, o que eu falei que é a média? A média não é a soma de todos os valores dividido pela quantidade estabelecida? Então, aqui, a média é a soma de todos esses valores aqui, ó. Isso aqui é a média dividido pela quantidade. Quantos tipos de vinho a gente tem? A gente tem que é 6. Então, fazendo essa soma aqui, ó, isso aqui é a soma, né? Não vamos confundir. Isso aqui é a soma. Então, essa soma aqui, eu já tenho esse cálculo, é 4.400. Quantos tipos de vinho que eu tenho? Eu tenho 6 tipos de vinho. Então, a média aqui vai dar em torno de 733. Isso aqui, vírgula 3. Não importa muito essa dízima aqui, porque a gente vai comparar. Quando a gente vai comparar valores, não precisa vocês fazerem toda a divisão, porque a gente já consegue comparar aqui. O que ele disse? Que o lucro, ele vai escolher apenas os tipos de vinho em que o lucro total, né? O lucro total for maior do que a média entre os lucros. A média está aqui e o lucro a gente calculou. Olha só, 720 é maior do que 733? Não. 600 é maior do que 633? Não. 710 é maior? Não. 940? 940 é. 350? Não, né? 1080? 1080 é. Então, o tipo 4 e o tipo 6. E isso nos dá a alternativa 4 e 6, alternativa letra B. Conseguiram entender? Eu consegui. Muito bem, Gilvan. Obrigada pelo retorno. Eu estou omitindo algumas contas, né? Para a gente ganhar um pouco de tempo. E porque as contas aqui seria somar e aqui uma conta de divisão, né? Podemos avançar? Por mim, sim. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Enem 2018. Nível fácil. Então, vamos ver se isso é realmente fácil. 2 amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a 250 mil reais. Tá aqui, né? Custo 250. A receita neste primeiro ano foi de 325 mil. Tá aqui, receita. Uma coluna de custo, outra coluna de receita. Obtendo, assim, um lucro de 75 mil reais. É realmente fácil, porque ele explicou de forma muito detalhada, né? O que ele disse que é o lucro? O lucro é a diferença entre a receita e o custo. Então, a receita de 325 e o custo de 250, já que a diferença é 325 menos 250. Isso é o lucro. A tabela representa o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. De acordo com a tabela, a média anual do lucro, a média anual do lucro, em milhar de real ao longo dos 5 anos é. Então, a gente vai ter que calcular o lucro de cada um desses anos, né? No primeiro, ele já calculou. O lucro aqui é 325 menos 250. Então, no primeiro, já foi calculado, que é de 75. Isso aqui em milhar, né? Agora, no segundo ano, como é que a gente calcula o lucro no segundo ano? A gente faz a receita, que é 355, menos... Aí aqui é no segundo, né? Vou colocar aqui para não
não vou aumentar a imagem aqui para a gente conseguir usar um valor em cada linha. Então, vamos apagar aqui. Vamos voltar para a caneta. Então, aqui, eu já tenho, né, eu já tenho esse lucro aqui, eu já tenho, né, foi dado, 75 mil, já está calculado. Como é que a gente calcula aqui? Receita menos custo. Receita, 355, menos o custo, que é 270. Então, quem que é o lucro? O lucro, nesse caso, é de 85 mil. Aqui, a receita 350, menos o custo, que é 290. Então, quem que é o lucro? O lucro, 350 menos 290, 60 mil, né? Aqui, a receita é de 365, menos o custo, que é 280. Então, o lucro é de 85. Por fim, no quinto ano, a gente tem uma receita de 305, menos um custo de 260. Então, isso dá um lucro de 45 mil. Aí ele quer o quê? Ele quer saber a média anual. O que a gente vai fazer? Vai somar todos os valores do lucro e dividir pela quantidade de anos, né? Que é 5. Então, a gente vai fazer a média como sendo. A média, nesse caso, vai ser 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45. Tudo isso dividido pela quantidade de anos, que é 5. Então, a média, neste caso, vai ser... Já fazendo esses cálculos, né? A gente tem aqui 75 mais 85. A gente vai ter uma média de 70. 70 é a alternativa, a letra B, de bola. Aqui depois você só confira, né, esses cálculos direitinho, mas o raciocínio é esse. Entenderam? O que foi feito? Essa questão é realmente fácil, gente. Porque ele deu o caminho, ele deu o que é lucro, né? Lucro é receita menos custo. E ele disse que a média anual do lucro. Então, primeiro, encontrar o lucro, e ele deu o caminho que ele já fez até o do primeiro ano, para dar como exemplo. Então, é calcular o lucro em cada ano e dividir pela quantidade de anos, que é 5. E aí a gente tem a resposta. Então, vamos lá. Vamos agora para mais uma questão. Enem 2018. Perceba que, em média, já que a gente está falando de média, né? São cobradas 2 questões de média aritmética por ano. No simulado de vocês, eu vou colocar as questões que foram cobradas em 2023 e anos mais recentes. Aqui eu trouxe de 2020, 18 e 19. Então, vamos lá para uma questão que está caracterizada como nível médio e vamos ver o que diz essa questão. Olha só. No final de uma matéria sobre sorte e azar, publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder as 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Um leitor respondeu ao teste, obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas, e representou-as no quadro 1. Então, aqui, né, para cada tema, tem a nota para sorte e para azar. O resultado do teste é calculado sendo a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e de azar nessa ordem. Então, a diferença é a média da nota de sorte menos a média da nota de azar, né? Já que a ordem é essa. A classificação desse resultado é dada de acordo com o quadro 2.
E aí ele pergunta, de acordo com os dados apresentados, a classificação do resultado do teste deste leitor é... Então, vamos primeiro, né, já que ele quer a diferença entre as médias, a gente vai ter que calcular a média das notas sorte, a média das notas azar, e a gente vai ter que fazer a diferença entre elas, né? Então, vamos lá. A média, a gente costuma chamar de M ou de X barra. Eu vou chamar de X barra aqui para vocês acostumarem com essa notação. Então, o que é a média das notas sorte? Eu tenho o quê? Eu tenho as notas para nota sorte, eu tenho 5 temas e as notas estão aqui, né? Então, eu vou somar essas notas e dividir por 5. Então, vai ficar 1, mais 3, mais 9, mais 7, dividir por 5, que é a quantidade de notas. Então, eu tenho ali 1 mais 3, 4, 4 e 9, 13, 7, 20 mais 7, 27, né? 27 dividido por 5. Perceba que eu vou ter que fazer uma diferença. Então, não compensa resolver essa fração aqui agora. Por quê? Porque a média da nota azar também é dividido por 5. E aí, quando a gente fizer a diferença, vai estar todo mundo no mesmo denominador. Então, uma estratégia é não saiam fazendo cálculos desnecessários. Então, vamos fazer aqui a média agora das notas azar. Então, quem é o X barra, né? Do azar. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, X barra para as notas azar é o seguinte. A soma das notas, né? 8 mais 5, mais 5, mais 5, mais 9. Tudo isso dividido pela quantidade de notas, que é 5, né? Aqui eu tenho 5 vezes 3, 15. 15 mais 9, 24. 24 com 8, 32. 32 dividido por 5. Agora, o que ele mandou fazer? Ele falou que o valor do teste X é calculado como sendo a diferença entre as médias aritméticas de sorte e de azar nessa ordem. Então, o X, eu calculei o X barra. O X é quem? O X barra das notas de sorte menos o X barra das notas de azar. Então, o valor X desse teste é sorte 27 sobre 5 menos 32 sobre 5. Por que a ordem importa? Porque no quadro das possíveis respostas, a gente vai encontrar valores positivos e negativos. Então, tem que obedecer a ordem aqui dessa diferença que foi dada. Então, eu tenho ali 27 menos 32, isso aqui é menos 5, né? Dividido por 5. Menos 5 dividido por 5 é menos 1. Então, x é igual a menos 1. Então, vamos ver aqui o quadro. X é menor que menos 4? Não. X está entre menos 4, menor que menos 1, não é menor, né? É igual. Então, esse aqui não entra. X está entre menos 1, menor ou igual, ó, o igual está aqui, que x menor ou igual que 1. Sim, aqui é aceitável, né? X está entre 1 e 4? Não. X é maior que 4? Também não. Então, você está na média. E se você está na média, a resposta certa ali é a letra E, né? Você está na média. Então, alternativa a letra E. Entenderam a questão? Entenderam os cálculos? Entenderam o comando? Sim. Muito obrigada, Luciene. Sim. Valeu, Gilvan. Então, podemos seguir? Acho que dá tempo de mais uma ou duas ainda, né? Então, vamos lá. Enem 2018, uma questão fácil. Então, vamos ver, né? Quando a Enem diz que é fácil, realmente é fácil. Vamos ver o que diz. Em 2012, o PNUD Brasil e o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é o IDH global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é o IDH-M, de 5.500
565 municípios brasileiros com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se calculou o IDH-M pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras. Na verdade, ele deu um texto, aí ele coloca sigla, bem característica do Enem, né? Isso acaba, se a pessoa já está cansada, ela já não sabe muito o que está lendo, mas é uma questão com siglas, uma questão cansativa para ler, mas é uma questão fácil. Então, ele deu aqui o IDH-M de 1990, 2000 e 2010 para 5 municípios. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética, ele quer a menor, dos IDH-M das 3 últimas décadas dentre os 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? De novo, não tem jeito, a gente vai ter que fazer para os 5 municípios. Vou até chamar aqui, ó, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média. A média não é a soma dos valores dividido pelo número de quantidade? Então, a gente vai ter que fazer a soma do IDH-M de 1990 com de 2000 com 2010 e dividir por 3. Isso para cada cidade. Só que percebe que como a gente vai dividir tudo por 3, a menor média, vocês concordam que é a que tiver a menor soma? Então, eu vou fazer só a soma aqui, não vou fazer essa divisão por 3. Eu tenho, então, que a soma para o primeiro município é 0,77, mais o IDH-M de 2000 também é 0,77, né? Mais 0,92. Então, fazendo esses cálculos aqui, 7 com 7, 14, com 2, 16, vai 1. 7 com 7, 14, 1, 15, com 9, 24, vai 2. Aqui 2, né? Então, 2,46 para o primeiro município. Para o segundo, isso aqui é a soma, tá, gente? A média seria dividir por 3, mas eu vou mostrar para vocês que para economizar tempo, a menor média é que tiver a menor soma, já que a gente teria que dividir tudo por 3. Então, aqui, 0,67 mais 0,76, né? No segundo município, mais 0,85. Fazendo esses cálculos, a gente vai ter aqui 6 e 5, 11, com 7, 18, vai 1, 6 e 1, 7, né? 7 com 7, 14, com 8, 22, vai 2, 2 com 0, 2, né? Então, aqui dá 2,28. Isso aqui já é uma média menor, né? Vamos fazer do terceiro. Já que a soma deu menor, a média obrigatoriamente vai dar menor, né? Já que tudo a gente está dividindo por 3. Para o terceiro, a gente vai fazer 0,65, mais 0,80, mais 0,80. Então, aqui, 5 com 0, 5. 8 e 8, 16. Com 6, 22, vai 2, né? Então, aqui, 2,25. A média aqui deu menor ainda, né? Percebe que quando tem tabela, a gente não tem para onde fugir, não. A gente tem que fazer todos os cálculos mesmo, porque aqui, ó, já deu menor ainda. Vamos fazer para o que a gente está chamando de município 4. É balneário, né? Então, vamos usar essa linha aqui. 0,79 mais 0,79. É 0,79 vezes 3, né? Mas já que a gente está somando, vamos por aqui mesmo. 9 vezes 3, 27, né? Vai 2. 7 vezes 3, 21. E 2, 23. Vai 2. 2 e 0, 2. 2,37. Por fim, vamos fazer o quinto município aqui. É 0,73 mais 0,78 mais 0,77. 8 e 3, 11. E 7, 18, vai 1. 7 mais 7 mais 7, né? 7 vezes 3, dá 21. Com 1, 22, vai 2. 2 e 0, 2.
2,28. Então, qual que tem a menor média? Tem a menor soma aqui, né? Já que todo mundo a gente ia dividir todas essas... A média seria todos esses valores, né? Dividido por 3. Eu vou chamar esses valores aqui de x. Dividido por 3. Então, quem que ia ter a menor média aqui? É o que o valor x fosse menor. Então, o valor menor aqui, a soma menor, vou chamar de x, né? Vou chamar de S de soma. Então, aqui seria o valor, a média menor, é a soma desses valores dividido por 3. Então, a menor média é que tem a menor soma. A menor soma, 2,25, município 3, que é Florianópolis. Então, alternativa letra A. Conseguiram acompanhar? Entenderam? Sim. Nenhuma dúvida? Que beleza! Galerinha, dá tempo de mais uma, vamos lá? Para a gente finalizar. E deixa eu pegar uma que seja de mediana. Acho que até a próxima, para a gente entender. A gente falou só de média por enquanto, mas olha só. Enem 2018, caracterizada como fácil. Então, a gente consegue fazer de forma rápida. O índice de massa corporal, IMC, o Enem adora esse dado, que é o índice de massa corporal de uma pessoa, é definido como quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado de sua altura, que é medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de redução alimentar. O gráfico indica a variação mensal, né, do IMC, que é o índice de massa corporal dessa pessoa, durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referente à variação do IMC. E aí ele pergunta: de acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a... O que é mediana, gente? Mediana é o valor que está no centro. É uma tendência de medida central, um valor que aponta para o centro do conjunto de dados. E aí, eu tenho que organizar esses dados de forma crescente ou decrescente. Geralmente, a gente coloca em ordem crescente mesmo. Então, vamos marcar aqui primeiro os pontos de cada mês. Ó. Mês de janeiro, 29,5. Mês de fevereiro, 27, né, 0,07. Mês de março, o dado que a gente tem é 27,1. Mês de abril, 27,4. Mês de maio, 28,3. Mês de junho, 28,6. Eu estou marcando só para a gente poder anotar depois. Fica mais fácil aqui de enxergar. Junho, 27,7. Agosto, 27,4. Setembro, 26,5. Outubro, 26,2. Novembro, 27,1. Dezembro, 27,4. Tá, para encontrar a mediana, eu tenho que organizar esses dados do menor para o maior ou do maior para o menor. Vamos começar do menor para o maior. Percebe que o menor aqui é 26,2. Eu vou anotar ele, 26,2. Depois, eu tenho aqui, né, 26,5. 26,5. Depois eu tenho 26,5, depois eu tenho 27,1. E 27,1 repete duas vezes. E aí, esses dados importam. 27,1 uma vez, 27,1 outra vez. É um outro valor. Depois eu tenho 27,4, né? Se repete uma, duas, três vezes. Então, vamos colocar aqui. 27,4... 27,4, 27,4. Depois eu tenho ali o 27,7, né? Repete uma, duas vezes. 27,7, 27,7.
Depois eu tenho 28,3. Se repete uma vez só. 28,3. Depois eu tenho 28,6, né? Se repete uma vez só também. 28,6. E por fim, aqui 29,5. Vamos conferir se está todos, né? São 12 meses. Então tem que ter 12 valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. O que é a mediana, gente? A mediana é o valor que aponta para o centro do meu conjunto de dados. Meu conjunto de dados é esse aqui. Perceba que ele é um número par de informações. Se fosse um número ímpar, é o que está exatamente no meio. Mas como é um número par, eu vou pegar uma quantidade, 50% para um lado, 50% para o outro. Então, eu vou pegar os dados centrais. Então, eu vou separar esse conjunto de dados aqui, ó, nos 5 primeiros dados e nos 5 segundos dados. Perceba que eu peguei 50% para um lado, 50% para o outro. E aqui ficou quem? Ficou os meus dados centrais. E nos dados centrais é que está a mediana. Então, como é que eu calculo a mediana quando eu tenho um número par? Eu somo esses dois valores, 27,4 mais 27,4, e divido por 2, eu faço a média aritmética desses valores. Como eles são iguais, né? Obviamente que essa média aqui vai dar 27,4. Então, o que é a mediana? A mediana é 27,4. Por quê? Porque eu tenho um número par, então eu pego os dados centrais e faço a média aritmética. E 27,4, né? É a letra A. Então, qual que é o trabalho dessa questão? Localizar os valores aqui no gráfico, ordenar os valores para calcular a mediana. Os dados têm que estar organizados de maneira crescente ou decrescente. E depois é só encontrar, né? Como é um valor par, não vai ter um único dado central, e sim 2, né? E aí a gente tem que fazer a média desses valores. E aí, galerinha? Entenderam como é que foi a aula? A gente está chegando, né? Caminhando para o final. Conseguiram entender a mediana, como é que funciona? Luciane deu um ok aí. Então, muito bom. Agora, digamos que a questão também pedisse a moda. A moda é o valor que mais se repete. Qual que seria a moda desse conjunto de dados? Percebe que nesse conjunto de dados aqui, a gente tem que o 27,4 se repete 3 vezes, né? Então, 27,4 também seria a moda. Nenhum outro, né? 27,7 se repete 2, 27,1 se repete 1, mas 27,4 é o que mais se repete. Então, se estivesse perguntando a moda desse conjunto de dados aí, também seria 27,4. Conseguiram entender? Qual o feedback de vocês em relação à aula? Achou que foi produtivo? Giovana deu um joinha. Lucas disse que conseguiu sim. O Lucas falou que a aula foi muito boa. Então é isso aí, gente. Gilvan, aula muito produtiva, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês, a participação. A aula vai estar disponibilizada lá no AVA. E aí, no dia 31, né, a gente volta com a aula Tira Dúvidas dos simulados. Aproveitem esse tempo, né, para poder treinar com os simulados e aí a gente volta tirando dúvidas no dia 31. Eu vou mandar um comunicado, né, oficial para vocês por e-mail. Mas boa noite para vocês, muito obrigada pela participação, bom final de semana